De volta com o nosso Linha de Passe. Tem clássico, tem semifinal da Taça Guanabara, tem Botafogo e Flamengo. E numa semana terrível do Botafogo, porque teve a eliminação aparecidense na Copa do Brasil por 2-1. Nós todos aqui dando um vexame, né? O que deu menos foi 3-0 no Botafogo. É, né? Não, mentira. Eu acho... eu acho o Copa do Brasil, esse modelo completamente traiçoeiro. Totalmente. É um perigo. Toda a responsabilidade do grande, não tem ainda... Times não estão, né? Não estão minimamente num ponto de competitivo. É o que eu falava no passado, é que o Jean Oddi, agora ele entendeu o calendário. O Jean Oddi não está aqui para se defender. Como penitência, e acho que tem que ser encarado assim, como penitência, quem não joga a fase de grupos da Libertadores... Tem que passar por isso. Tem que passar por isso. Essa é a penitência. Então, quem que classificou sobrando? Ninguém. E não vai classificar sobrando nesse momento. Não dá. Agora, ainda mais na segunda fase, com esse negócio que não tem um empate, né? Sem chance. Não tem 2 jogos. Essa coisa de ter eu nunca vi uma Copa com vantagem do empate. Nunca vi uma Copa com vantagem do empate pro time mais forte. Ah, mas o jogo é fora. Pô, olha a diferença entre os times, cara. Quer dizer, então, mas por isso mesmo... E mesmo assim, temos um eliminado. Por isso mesmo, então, mas por isso mesmo quase a gente eliminado. trata... A responsabilidade, não dá pra... Hoje, o futebol, você jogar só você com a responsabilidade, você tá em maus lençóis. Sobretudo porque não tem nenhum time no Brasil absoluto. Qualquer um desses pode ser eliminado. Se não me engano, dos times de Série A, só o Vitória ganhou por mais de um gol, né? O resto isso, tudo só o Vitória, isso mesmo. Uma diferença. Isso tudo mesmo. Apertado. Tudo apertado. Não vai ter folga. E agora o jogo seguinte é o clássico com o Flamengo. Eu tenho obrigação de ganhar o Flamengo? Como é que sim, é aquela história, né, Mauro? Por exemplo, é o que a gente tá falando no bloco anterior, né? Ainda mais o Felipe Conceição, que não tem o estofo, não tem a grife, não tem as costas quentes, enfim. Apertou pra ele, né? Ele andou mexendo também no time, né? Taticamente, tentou fazer talvez algum momento meio fora de hora algumas experiências e acabou não funcionando. É um profissional, quando foi promovido de auxiliar para técnico também, nunca contou assim com apoio da torcida, sempre foi um cara olhado com uma certa desconfiança. O caso do Jair é diferente, o Jair estava lá já há mais tempo visto como auxiliar, filho de quem é. Assumido interinamente, alguns exato, então já estava mais, né? E sangue botafoguense, né? Estava mais na agulha para assumir, né? E no caso, o nosso simpaticíssimo Tigrão, uma situação um pouco diferente, né? Só se ele conseguir uma classificação diante do Flamengo, ele vai sobreviver. Caso contrário, para tanto, precisa ganhar o jogo. Tem que ganhar um jogo, empate se empatar, o Flamengo. Como o Bangu foi eliminado mesmo. Já está uma situação fácil, né? Tá tranquilo. O Flamengo. Agora, ao mesmo tempo também, me diga só uma coisa, fala, se você continuar, qual a tua expectativa de público na vibrante Volta Redonda que gosta tanto de futebol? 6 mil. Não me falar isso. No passado, Flamengo e Vasco tem mais ou menos isso. 6, 7 mil pessoas. Acho que por aí. Meu Deus. Porque eu fico pensando sempre só isso, Mauro. Porque as pessoas falam, pô, que loucura fazer jogo sábado de carnaval. Pra mim a loucura não é fazer jogo de sábado. O Botafogo deve vir número. Pra mim a loucura não é fazer jogo sábado de carnaval. Acho que faz todo sentido se fazer um grande jogo no Maracanã. No Maracanã, no carnaval. Quando turistas compravam um pacote dizendo, além dos desfiles, você vai ver Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco, Flamengo e... Mas na atual conjuntura dos clubes é melhor nem fazer isso. Não, o Flamengo não. Mas assim, o Flamengo o Maracanã tá sem gramado, é isso? Porque tem show, tem carnaval, é o retrato, tem né, do nosso Safadão vai lá também. Safadão. Então o Maracanã tá sem chance. Se pensaram em fazer o jogo no Engenhão, mas aí o Flamengo ficou meio assim, porque é o estádio do Botafogo. Casa do Botafogo. E tal. E até há uma aproximação agora dos clubes, né, com a mudança no comando do Botafogo, para que o Flamengo mande lá alguns jogos, eventualmente no Libertadores. Contra o River vai jogar na ilha, porque não vai ter público, né? Então, até porque na ilha o Flamengo já está adaptado a jogar quase que sem público, porque com aqueles ingressos absurdos que eles cobravam no ano passado, foram vários jogos com públicos que são vergonhosos para o Flamengo. Claro. Né? Então, os jogadores já estão mais adaptados a jogar com pouca gente. Jogar com ninguém vai fazer tanta diferença assim. Não estou fazendo nenhuma piada, é verdade. Sim, claro. Jogou para 5 mil pessoas. Claro. É ridículo, né? No estádio pequeno e 5 mil pessoas, porque o ingresso custa $1 milhão. Aí não tem como, né? Nem o Trump consegue pagar aquilo. Agora... E ele não gosta de futebol. Não gosta de futebol. Então, acho que o Botafogo, assim, já começa a situação muito ruim, muito difícil. Mas, por outro lado, acho que um técnico, quando chega na situação do Tigrão, do Conceição, né?
Acho que ele tem que... Ele não pode correr muitos riscos, sabe? Você tem que tentar começar mais do feijão com arroz para ganhar um pouco da confiança da imprensa, da torcida, que vai haver a desconfiança natural. As pessoas adoram uma grife, mesmo que fora de moda, que é o quê? É um técnico que já não tem muito a oferecer, mas é um cara que tem mais nome. Porque só os resultados que vão pavimentar a sua caminhada. Ele tentou algumas experiências nesse jogo, inclusive, e aí foi eliminado de uma maneira que não dá para ser eliminado. O Botafogo não pode ser eliminado na primeira fase pela Aparecidense, pô. Mas comprometeu toda a temporada. O Botafogo não foi para a Libertadores no ano passado, porque caiu muito com o Jair, é bom lembrar, era o Jair. O Jair tem participação nisso, muita gente descolou um pouco o Jair do fracasso que foi o final de temporada do Botafogo. Foi péssimo, perdeu vários jogos em casa, Vitória, Avaí, Atlético Goianiense. Sim. Times da zona de rebaixamento iam lá e ganhavam do Botafogo. Enquanto o Cruzeiro também estava perto de conseguir classificação. Tomou a vacina. Então, assim, só uma vitória que eu não sei até que ponto ela é improvável também, porque o Flamengo também é um time que está se formando. O Carpegiani tem falado sempre que tem que observar fulano, tem que ver ciclano. Ele nitidamente encara como pré-temporada. Porque fulano não joga, eu quero ver outro, esse que está voltando agora. Eu acho até que é isso mesmo. O Flamengo faz todo sentido. É isso mesmo. Vai fazer o quê? Tá certo. Não tem outro caminho. Ele tem que encontrar um time. Tem vários jogadores que ele tem que fazer com que esses caras rendam, porque não renderam no passado. Pode até ser ruim para o Flamengo não ser campeão carioca, mas lembremos que ano passado ele foi e nem por isso a torcida achou que ganhou algum título. O Flamengo foi campeão carioca num domingo e foi eliminado 10 dias depois pelo São Lourenço na Libertadores. Então aquilo não adiantou nada. Quer dizer, o que adiantou? Ganhou o estadual, que legal. E ganhou capinando sentado, né? Porque foi difícil contra o Fluminense. Acabou vencendo o último jogo, né? Porque depois o goleiro foi expulso, o Cavalieri, e saiu um gol lá do Rodinei. Então, assim, o Carpegiani está tentando... Agora, a situação é diferente do Carpegiani e do Conceição. Totalmente. Um elenco enxuto, ninguém te conhece ali, vamos tentar... O Carpegiani diz que ele pode fazer algumas experiências. Agora, se perder para o Botafogo, evidentemente vão começar a cair de pau em cima dele também. Essa que é a questão. Aí depende do comportamento da diretoria do clube. Porque ele tem vários jogadores ali que chegaram no ano passado, durante o ano, outros já estavam lá, que não renderam nem de longe o que podem e devem. E o trabalho deles que é esse, fazer com que esses caras rendam. O reforço que o Flamengo tem que ter para esse ano, os reforços, não são contratações, basicamente. São jogadores que podem render mais e que têm que render mais. Porque eles ganham muito bem, foram contratados com uma expectativa muito grande, tem que render mais. Aliás, o Diego agora vai ser inclusive camisa 10. É um dos que eu estou falando. Jogou bem em 2016, jogou mal em 2017, na maioria das vezes. Embora tenha feito até um bom número de gols. E esses caras precisam funcionar. Agora, assim, eu acho... Diante de todo esse contexto, análise do Mauro concordo, eu não vejo porquê. Eu entendo, mas faria diferente. Eu acho que o Flamengo deveria, sim, até pela questão da qualidade do gramado que a gente viu, da distância, do deslocamento, do conforto, o Flamengo deveria jogar no Engenhão numa boa. Como o Corinthians jogava no Morumbi, teria a maioria da torcida, teria a maioria da torcida, tá lá, o estádio maior, ia mais gente. Morumbi é o estádio onde o Corinthians ganhou mais títulos. O maior número de títulos. Então a gente deveria e tal, e encarando desse jeito aí, besteira. Volta Redonda ainda tem essa conotação que não vai ninguém, o campo não tá tão bom, é besteira. Já tira um atrativo do jogo. A outra coisa que até a gente discutiu aqui, o Mauro não estava, mas que voltou a ganhar um pouco de corpo, até pelas dificuldades do Corinthians, nessa posição, a situação do Guerreiro. Chegou-se a se comentar da possibilidade do Guerreiro voltar ao Corinthians, se desligando do Flamengo e tudo mais. Não sei se o Mauro tem alguma informação sobre isso, pelo desespero do Corinthians na procura de um jogador para a posição e pela situação incerta do Guerreiro no Flamengo. Né? Por tudo o Guerreiro está com o contrato suspenso, né? O contrato está suspenso. Não está pagando. Exatamente. E assim ficará até que ele possa jogar. E até esse julgamento, que é em fevereiro, mas não se sabe exatamente que dia isso vai acontecer, quando vai acontecer. Em fevereiro, mas não sabe. Mas já pode não ser. Daqui a pouco chegou a Copa também. Eu acho até que a contratação do Dourado, até pelo investimento alto que foi, não se dá muito claro que o Flamengo não está contando com ele. Exatamente. Se porventura ele for liberado tudo e puder ajudar nesse período, tudo bem. Se não, um abraço, tchau. E aí entra aquela questão. O Guerreiro é um jogador caro. E a intenção dele inicial, antes do dólar, era renovar para as mesmas bases. Sim, lembro. O que eu acho um absurdo, pelo que ele entregou. Né? Lembrando que já aí vira o jogador 3, é que nem a história do Fred. Quando você vai avaliar isso, tem que pensar na idade. Guerreiro 34, Fred 34, Fred faz 35 em outubro, Guerreiro faz 35 no 1º de janeiro do ano que vem. Eles são da mesma idade praticamente, diferença de meses. Né? O Dourado não é novinho, mas tem 28. São 6 anos de diferença. É de setembro o Dourado. São 6 anos de diferença.
né? E não é um jogador tão bom quanto esses dois, mas é um jogador mais jovem. Então, a impressão já numa idade madura. Ou seja, se buscou, se vai funcionar, não é outra história. Mas se buscou o quê? O cara que foi artilheiro do ano passado, vão fazer aqui um investimento para ter um centroavante, porque a gente não está muito contando. Ninguém fala isso, mas é evidente. Se você conta com o Guerreiro, está disposto a esperá-lo, você não contrata o Dourado pelo preço que foi. Claro. A ideia não é que os dois joguem juntos, até poderiam jogar circunstancialmente, mas circunstancialmente. Então, acho que para mim está cada vez mais claro que o Flamengo não conta muito com esse jogador. E quando alguém fala do Guerreiro, está querendo jogar para a torcida, porque não sabe quando vai contar com ele. Se ele vai ser liberado em maio. Em maio, meu amigo, ele deu uma entrevista outro dia lá para a imprensa do Peru. Não, porque minha cabeça já está na Copa do Mundo, na Rússia, não sei o quê. Gente, não é uma boa. Esse cara está preocupado só em jogar a Copa do Mundo. Até eu acho que uma ingenuidade achar que ele vai vestir uma camisa, seja lá de qual clube, que ele vai se matar depois da Copa. Pode ser. Depois do risco imenso de ficar fora da Copa, imagina, acho que até não é nem uma coisa deliberada, acho que até algo natural, intuitivo. O instinto do cara, eu não posso me machucar. Pelo amor de Deus, depois de tudo que eu passei, consegui. O time se classificou, não joguei os jogos decisivos, aí reduziram a pena. Eu vou para a Copa, que eu tenho uma torção de tornozelo e fico bom um dia depois da última partida do Peru na Copa. Não tem como. Não dá para contar com esse cara. Eu não consigo, eu não arriscaria. Até porque, como eu disse, é caro. E quando a gente fala que o jogador é caro, diz, não importa quem resolve. Quando é caro, amigo, significa o seguinte: está gastando com um, você não vai gastar com o outro. Se tem um dinheiro para gastar com um, você não pode contar com ele por uma razão ou outra, gasta em outro jogador. Investe em um cara que possa imediatamente dar retorno técnico. Eu acho que no caso dele vai levar um tempo. Depois da Copa, aí outro papo. A gente está indo para o intervalo, não quero deixar de falar de um assunto aqui. Jogador caro, não arriscaria. Paulo Henrique Ganso? Você ia chegar nele. Depende do time. Né? Eu, assim, insisto, a gente já